A famosa teoria da conspiração sobre Paul McCartney diz que, na verdade, ele morreu no dia 9 de novembro de 1966, depois dele ter sofrido um acidente de carro. A teoria ainda diz que o músico teria sido decapitado, perdido um olho e a maior parte dos dentes. O boato ficou conhecido como Paul is Dead. E vocês? Acreditam que o Paul está morto? Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Esse é o podcast do canal Cibele na Terra do Medo, que você pode assistir lá no YouTube. E queria dizer que antes da gente começar a gravação, teve um negócio que deixou a Cibele com cagaço. Ai, gente, fiquei. Eu vou perguntar o que foi isso. Vó, o que é isso? Começou a tocar aí essa música. I am here and you are here. Tava tocando aqui fora. Então, mas foi do quê? O que acontece? A gente tava aqui pronto pra gravar. De repente, fora do quarto, começou a tocar I Am The Walrus. Do nada. Do nada. E só tinha a avó da Cibele fora do quarto, que a gente pensou assim, não, a avó da Cibele não tá escutando Beatles logo quando a gente tá gravando o episódio do Paul. Estranho. Aí eu fui lá investigar, né, gente? Parei de gravar, porque senão eu não ia conseguir. Mas aí era só um stories que o Vitor já tinha lançado de spoiler pra vocês, que minha avó tava vendo o story. Então tava tudo bem, tudo certo, todos sobrevivemos. Só que Cibele ficou igual o Chaves. Ficou parado durante tempo. Tive um piripaque. Cibele, foi nada não. Eu também morrendo de medo. Gente, eu já vou avisar aqui que eu morro de medo dessa teoria, sério. Eu morro de medo. Não tem nada demais, mas eu morro de medo. Junto com John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, Paul McCartney formou a maior banda de sucesso internacional de todos os tempos. Provavelmente você já ouviu alguma música dos Beatles tocando em filme, série, rádio. Shake on baby now, shake on baby, twist and shout, twist and shout. As capas dos álbuns também, assim, ficam na nossa memória e, segundo a teoria, são elas que também revelam o grande mistério. Mesmo depois que a banda se separou em 1970, o Paul continuou com sua carreira solo, de muito sucesso, diga-se de passagem. Ele chegou até a formar uma banda, a Wings, que a esposa dele chegou até a participar, a Linda McCartney. E até hoje ele ainda tá na ativa, compondo músicas incríveis, e o Paul é, sem dúvida, um dos maiores artistas, assim, um dos artistas mais importantes. E ele é chique demais também, né, gente? Porque ele recebeu o título de Sir da Rainha Elizabeth. Que nojo! Nojento. Eu gosto assim. Eu acho que o Ringo também recebeu. Mas é problema... Mentira, a gente adora o Ringo. Mas ele foi o primeiro a receber. Mas, porém, contudo, entretanto, pra quem acredita nessa teoria, não foi o Paul que conquistou tudo isso, e sim um sósia muito parecido com ele e com o mesmo talento. Para os conspiradores, que nem a gente já falou, o Paul McCartney morreu num acidente de carro. Toda essa história começou na Drake University, que fica no Iowa, nos Estados Unidos. Que um estudante chamado Tim Harper publicou no jornal ali da escola uma matéria com o seguinte título: Paul McCartney está morto? E nessa mesma reportagem tinha vários indícios ali de que Paul não estaria mais no mundo dos vivos. E um dos argumentos citados nessa matéria era de que se reproduzisse a música Revolution 9, do álbum branco, dava pra ouvir uma frase que é a seguinte: Turn me on, dead man. Que seria alguma coisa do tipo, me excite, homem morto. Tudo bom? Tudo bom, né? Tudo bom. Aí o boato começou a espalhar, né? A gente já falou aqui no podcast que as pessoas adoram uma teoria e a teoria ela se espalha muito rápido. Uma semana depois, outra matéria já foi publicada em outra universidade, só que agora em Illinois, e a manchete era ainda pior. Indícios sugere a possível morte de um Beatle. Até aí, ok. Porque tava o burburinho entre estudantes, então, tipo, jornal de faculdade, tava tudo tranquilo.
Mas aí essa teoria explodiu mesmo no dia 12 de outubro de 1969, que o locutor Russ Gibb, ele tava apresentando um programa de rádio de Detroit, e aí um ouvinte ligou pra ele falando que existia uma tal teoria do Paul, que ele já tinha empacotado e tal. E o ouvinte também pediu pra colocar a música ao contrário, pra confirmar. Gente, aí pronto. O pessoal começou a levar a sério essa parada, depois que o Fred Labor e o John Gray, que eram estudantes ali da Universidade de Michigan, começaram a criar assim uma lista de provas e eles estavam criando ali na zoeira. Só que essa lista fez muita gente acreditar nessa teoria. Eu acho ótimo que eles criaram essa lista na zoeira, mas eles levaram a sério, eles foram empenhados, né? O que eu acho ótimo é que os conspiradores, quem acredita nessa teoria que vai acrescentando coisa, montou toda uma historinha, todo um trajeto. Eu acho maravilhoso. Segundo eles, era o seguinte: o Paul teria se estressado no estúdio Abbey Road e depois de um acesso de raiva, ele saiu muito puto e tal, ele pegou o carro dele completamente transtornado e por conta disso ele acabou sofrendo um acidente, que no caso acabou matando ele. Aí teve aquela parada de decapitar, arrancar o olho e por aí vai. E aí, como em toda teoria que fulano morreu e foi substituído, ninguém poderia assumir, né, a tal morte, porque senão eles perderiam muito dinheiro, porque eles estavam fazendo muito sucesso na época, eles tinham lançado o álbum Revolver. Foi então, gente, que pra solucionar esse pepino, um pepino desse tamanho, eles montaram ali um concurso de sósias do Paul pra ver quem iria substituir ele. E eu acho incrível, porque como é que foi a divulgação desse evento, gente? Me falem. Porque literalmente era um concurso pra uma parada que era pra encobrir a morte de um cara. Enfim, eu acho a logística não muito... faz sentido. Não ajuda, entendeu? A gente a acreditar na teoria. É pra ser uma coisa no sigilo, mas você vai, me pega e faz um concurso. Um concurso. Ok, vamos acreditar. A gente vai seguir. Vamos segurando a nossa mão. O vencedor desse concurso, ultra secreto, teria sido um homem escocês chamado William Campbell, que ficou conhecido como Billy Shears. Sim, gente. Que nem no caso da Avril, ele também tinha um nome. O sósia do Paul também tinha um nome. Além disso, Billy teria passado aí por algumas cirurgias plásticas para ficar ainda mais a cara do Paul. Mesmo assim, os Beatles decidiram que a partir dali não iria mais ter show. Até porque, né, gente? Vai que... Mas embalando essa teoria, o George, o John e o Ringo estariam se sentindo muito culpados por toda essa mentira, né? Por terem encobrido a morte do Paul. E por isso, eles começaram a deixar algumas pistas sobre a morte dele e sobre a substituição dele pelo Billy. E é sobre essas pistas cabulosas que a gente vai falar agora. O disco que tem mais evidências de toda essa farsa é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Apesar de o Abbey Road também ter muitas evidências. Mas vamos começar pelo Sargento Pimenta. A capa do álbum, que foi lançado em 1967, representaria nada mais nada menos do que o funeral do nosso queridíssimo Paul McCartney. E pasmem, sutileza nenhuma. Já tacaram um funeral no meio da nossa cara. É, porque eu olhava o álbum todo bonitinho, assim, falando, nossa, que álbum colorido, chique, flores. Gostei, cheio de flores e tal. Aí eu não tinha reparado muito bem que era um funeral. Ah, mas isso é viagem também, gente? Não, gente, eu acreditei. Falou, tá falado, a teoria tá falada. Os 4 integrantes da banda estariam em cima de um túmulo recém-feito, né, cheio de flores. Além disso, as flores amarelas formavam um baixo. Não, mas calma que tem coisa nesse baixo. Não é simplesmente jogou um baixo e acabou. Não, tem toda uma explicação. É que esse baixo, na verdade, é para canhotos. Porque ele tava virado pro lado direito e tal. Então adivinhem quem era canhoto? O nosso Paulzinho. E além disso, o baixo tem 3 cordas. Apenas 3 cordas. O baixo tem quantas cordas, velho? Diz que 4, né? Diz que 4, não sabemos, né? Vamos jogar no Google pra confirmar. E aí, na teoria, diz que essas 3 cordas era para simbolizar os outros 3 Beatles ainda vivos. Além disso, se você reparar ali em cima do Paul, em cima da cabecinha dele, tem uma mão. E essa mão tá meio aberta ali, como se estivesse abençoando ele. O que deu a entender que seria tipo uma bênção pra pessoas que já morreram. Fonte, Comic Sans. Porque onde que tá escrito que essa mão em cima é só pra abençoar a pessoa morta? Mais uma evidência é que a palavra Beatles é formada por várias flores. Seria a primeira vez que a banda assinaria o álbum como Beatles, apenas Beatles, e não The Beatles. O que poderia significar aí que agora não existe mais uma banda, e sim os 3 Beatles vivos. E se você reparar na capa, no final da palavra Beatles,
Tem algumas flores ainda que parecem formar a letra O, o que acaba formando a palavra Bitleso, se você ler junto, claro. O que separado ficaria Bi et Lesso, que indicaria que o Paul foi enterrado na ilha de Lesso. E é bom que em tudo quanto é lugar que a gente vai pesquisar e tal, essa teoria, fala com toda certeza que, não, isso indica que ele foi enterrado na ilha de Lesso. Gente, fui pesquisar, essa ilha nem existe. Na capa também tem uma estátua de Kali, que é uma deusa hindu da morte e do renascimento. Mas vamos combinar também que é mais fácil a gente falar o que não tem na capa do que tem, porque tem muita coisa. Se você reparar, a estátua da deusa está apontando para o Paul. Agora segura na minha mão, que essa parte a gente precisa de atenção, ok? Vamos lá. No meio da capa tem uma bateria, e nessa bateria tá escrito Lonely Hearts. E se você colocar um espelho deitado no meio das palavras Lonely Hearts na capa, você consegue ler a frase 9 em números romanos. Logo ficaria 9 de novembro, ele morre. E, gente, perdão, mas fiz o teste e dá certo, ok? Botei o espelhinho, deitadinho ali, formou exatamente isso. Fiquei com medo? Talvez. Mas a pessoa que descobriu isso tinha bastante tempo livre, né? Vamos combinar. Vou botar um espelhinho aqui pra ver o que rola. Sim, vamos inventar isso daqui. E na capa também tem uma boneca que ela está segurando um carro de brinquedo, que seria o mesmo modelo do que o Paul teria sofrido o acidente. Na contracapa do disco, todos os Beats estão de frente, menos um. E adivinha quem? Sim, o Paul. Se é que a gente precisa explicar, né? Eles também gostam, né? Eles também provocam. Igual a Avril fazendo o clipe dela lá. Exatamente, também não ajuda, né? Fora que tem uma foto do encarte do álbum que o Paul teria no braço uma insígnia que tem a sigla OPD, que no Canadá é uma sigla para oficialmente considerado morto. Na música A Day in the Life tem a frase: ele explodiu sua mente em um carro. E também, Paul está morto, sinto falta dele. Aparentemente só dá pra ouvir isso ao contrário. Até porque tentei, ok? Mas não ao contrário. A gente tenta de tudo. Não tentei ao contrário porque também, gente, tô com esse tempo não. E tenho medo. Na música que dá o nome ao álbum, Sargento Pimenta, tem a frase Deixe-me apresentar o primeiro e único Billy Shears, que é quem? O substituto. O impostor. A usurpadora. And Good Morning, Good Morning. Gente, eu amo essa música. Ela é muito felizinha. O ritmo. Tem a frase: nada pode ser feito para salvar a sua vida. E pessoas andando em volta às 5 da manhã. Que já pegaram essa referência aí pra ser a hora da morte do Paul. Que o pessoal não dorme em serviço, não. Agora vamos para a capa mais famosa da banda, que é do álbum Abbey Road. Na capa, os quatro estão atravessando aquela rua e diz os conspiradores que estaria simbolizando um funeral. O John está de branco, que para algumas religiões é uma cor de luto. O Ringo está de preto, que é a cor do luto no ocidente. Mas eu também vi que o John simboliza Jesus, o Ringo é o padre, o Paul o morto, obviamente, e o George, na verdade, seria o coveiro. Sim, essa daí também é mais profunda, né? É mais profunda. Na capa, o Paul tá com o passo trocado do resto do pessoal, porque tá todo mundo com a mesma perninha, tá bem... Nós andamos iguais, menos o Paul. E ele é o único que tá descalço também. E em algumas religiões, os mortos são enterrados assim, descalços, sem sapato nenhum. Além disso, a gente já citou aqui que o nosso queridão é canhoto, não é mesmo? Mas na capa do Abbey Road, o Paul tá segurando um cigarro com a mão direita. O que significa que aquele não era ele, era um impostor e pronto. Ele não poderia passar o cigarro pra outra mão. Na mesma capa tem um Fusca estacionado, que eu não sei como é que as pessoas conseguem ler direito aquele negócio. Nossa, é um zoom louco que colocaram uma lupa ali. A placa desse Fusca tava escrito LMW 28IF. As letras LMW significaria Linda McCartney Widow, que seria Linda McCartney viúva. E o 28IF seria 28C, que seria I. E isso significaria que o Paul teria 28 anos se estivesse vivo. Aí chegamos no álbum branco, em que algumas fotos meio estranhas, meio curiosas, foram colocadas em algumas partes do álbum. Algumas partes, no caso, encarte, né, gente? Onde que poderia estar? Eu falo umas coisas. Por exemplo, a foto que o Paul tava numa banheira. Ele tava só com a cabeça do lado de fora. O que poderia indicar que ele foi decapitado. Claro, gente, não é porque ele tava tomando banho de uma banheira e não quis mergulhar na banheira. Não, é porque ele morreu decapitado. Na música Glass Onion, o John canta: bem, aqui vai outra pista pra vocês. A morsa era Paul. I am the warrior. Go, 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 go. E no final da música I'm So Tired, dá pra ouvir o John falando miss him, que significa sinto falta dele. Isso eu ouvi da mesma. Eu fui lá testar.
No álbum Magical Mystery Tour, no final da música Strawberry Fields Forever, o John canta I Buried Paul, que significa eu enterrei o Paul. Mas o John negou que tivesse qualquer mensagem na música ao contrário. E na capa do álbum, o Paul ele tá vestido de morsa, que significa morte em algumas culturas. E se você olhar a capa do disco em um espelho, as estrelas onde está escrito Beatles formam um número de telefone. E quando se liga para esse número, na época, ouvia-se a mensagem: You're getting closer. Você está chegando perto. Só que na realidade, gente, era só alguma pessoa que teria ali entrado na brincadeira e tava fazendo isso com as pessoas que ligavam. Empenhados. Eu também acho empenhado, porque hoje em dia a pessoa me liga, eu não atendo. Exatamente, ainda mais se for de São Paulo, se fosse bom dia. Na época de hoje, não ia ter isso, não. Na capa do álbum Let It Be, o Paul é o único que o fundo da foto é vermelha. Por que será? Por que será? Talvez morte. Mas é porque o fundo dos outros é branca. E, tipo assim, você olhando é realmente, tipo, por quê? Eu nunca tinha reparado. Aí eu fui, na hora que a gente tava fazendo a pesquisa, eu olhei, meu Deus, é mesmo? Os virginianos piram. Sim. Em 1969, o Paul chegou a dar uma entrevista para a revista Life e ele disse que não ia acabar com a fantasia das pessoas que pensam que ele realmente morreu. Basicamente, deixa os meninos brincar. Eu, sinceramente, faria o mesmo. Deixa o povo, gente. Deixa o povo falar. Eu também, porque dá mais mídia ainda, gente. Deixa que pense, que diga, que fale. O que levanta outra teoria? Teriam armado tudo isso? Que isso? Mas em 1993, ele quis acabar de vez com essa fantasia, ou então debochar ainda mais dela, porque ele lançou um disco ao vivo chamado Paul's Live. Eu amo o trocadilho, eu amo demais. Sagaz. E a capa também é ótima, porque ele faz questão de contradizer as pistas que tá na capa do Abbey Road. E na capa do Paul's Live, ele está de sapato, gente. Calçou ali os sapatinhos. Não foi de sandália no dia. Pois é. E o pezinho esquerdo dele tá onde? Tá na frente. Diferente do Abbey Road, né? E sabe quem mais tá na capa, gente? O Fusca. O Fusca tá lá, mas a placa dele foi trocada. Agora é 51 IS, que seria 51 IS. Não, gente, não vou traduzir 51 pro inglês. Eu não sou obrigada, não sei como é que fica. Posso até pensar, ficaria assim, mas não farei. Mas mostra que ele estaria com 51 anos de idade e vivo. E pra fechar com chave de ouro, ele tá segurando a coleira do cachorrinho com a mão esquerda pra contradizer o cigarro na mão direita da capa original. E a teoria não morre tão cedo. No ano passado, ela inspirou uma história em quadrinhos nos Estados Unidos, lançada pela Image Comics. Quem criou essa história em quadrinhos foi o Paolo Bayron, com arte de Ernesto Cambonetti. Na história, o John quer saber a verdade sobre o que aconteceu com o Paul, depois que ele viu uma foto de um carro incendiado com o corpo do Paul lá dentro. E com o George e o Ringo, ele vai reexaminar as horas finais da vida do Paul. E essa HQ tá em previsão para ser lançada aqui no Brasil também. E eu não sei se lerei, porque, gente, essa história, eu não sei explicar o porquê, mas me tira o sono, uma quantidade. Eu me divirto. Gente, e assim, eu e o Vitor, a gente escreveu esse roteiro juntos, né? Aí chegou uma hora que eu precisava fazer um café, porque eu tava com sono. Eu falei assim, Vitor, eu não vou conseguir na cozinha sozinha, porque eu tô com medo dessa teoria. Quando eu era adolescente, eu li essa teoria, e eu era muito fã dos Beatles. Eu gosto muito de Beatles, mas quando eu era adolescente, eu era muito mais fã. E aí eu descobri essa teoria, comecei a ler e tal, fiquei com o Furebs trancado, e eu acho que me vem muito a lembrança dessa época. Também não tem explicação porque eu fiquei com medo nessa época. Mas só abrindo um adendo que eu fiquei muito curiosa com essa história em quadrinhos que vai lançar aqui e tal. Mas, por enquanto, que não chega no Brasil, essa nova história em quadrinhos, nós temos o grandíssimo Maurício de Souza. Bom dia. Ele tem uma história em quadrinho da Turma da Mônica que se chama Paul is Dead. E é muito bacana, aborda essa teoria. Nossa, gente, é muito divertido. Você acha ela inteirinha na internet. Pra comprar deve ser, tipo, raridade. Mas você acha ela inteirinha na internet. Se eu achar, eu coloco na descrição. Mas não garanto, porque não sei se vou encontrar. A história em quadrinho aborda essa teoria e tem vários easter eggs durante a história. Você tem que ir achando nomes de música dos Beatles. Então você vai lendo, mas você vai fazendo um joguinho ali enquanto você tá lendo. É muito divertido, sabe? E quando a gente lançou o episódio da Avril, na semana passada, várias pessoas já viram falar do Paul. Muitas pessoas. Não, mas é sério, algumas pessoas que acompanham a gente já falaram direto dessa teoria, porque não tem como não lembrar. E deixa também pra gente aí qual cantor que você acha que tem alguma teoria
você conhece, que a gente não conhece ainda. Vai que a gente faz um episódio aqui sobre. Esse foi o episódio de hoje. E queremos dizer que sim, Paul is live. E tá live pra caramba. Lançando música até Very hoje. live. Very live. Live a lote. Ano passado mesmo ele soltou umas musiquinhas pra nós. Então não me venha com essa de Paul is dead, não. Um beijo, gente. E até semana que vem. Que semana que vem o quê, Vitor? Até amanhã, meu Lógico, porque tem o canal, gente. Vão lá no canal. Se inscreva no canal, meninas. Tudo bom? Beijo. Nossa, gritei que deu até eco. Cruzes.